3A, 4A, 5A, 6A, tabela periódica. Isso. Aqui. Então, vamos lá. A gente tinha feito essas questões, aí vamos continuar onde a gente parou. Ó, ele fala assim, ó. Um elemento está no grupo 2 e no sexto período. Sabendo que ele pertence à família dos metais alcalinos terrosos, determine seu número atômico e escreva a configuração eletrônica com a indicação do subnível diferencial. Então, vamos lá. Se ele está no grupo 2, quer dizer que ele está na segunda coluna, sexto período, sexta linha. Então, eu vou procurar lá. Ele está no grupo 2, então ele está na família 2A, no sexto período. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha. Então, ele é o bário, ó. Bário. Aí ele fala que ele está na família dos alcalinos terrosos. Cada coluna dessa tem um nome. Então, eu posso chamar a família 1, onde eu escrevi 1A, eu posso falar que é a família 1A, como eu posso falar que é o grupo 1, como eu posso falar que é a família dos alcalinos. A família 2A é a família 2A, grupo 2 ou alcalinos terrosos. A 3A grupo 13 ou família do boro. Tá? Então tem um outro nome que a gente dá. Então a gente já sabe que é o bário. E o que mais que a gente sabe? O bário, ó, vou aumentar aqui o zoom na tabela periódica. Olha, tem dois números aqui, o número 56 e o número 137. O que eu falei? O maior número que aparece representa a massa e o número que menor aparece é o número atômico, o número de elétrons. Então, o número atômico do bário aqui é 56. Então, isso quer dizer que ele tem 56 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica dele aqui. Ó, já sei que ele não pediu, mas a massa dele é 137 e que o número atômico é 56. Então, isso quer dizer que ele tem o núcleo dele e que lá dentro tem 56 elétrons. Então, tá aqui o núcleo positivo. E em volta vai ter 2 elétrons. E assim vai aumentando. Aqui vai ter 8. E assim vai. Vamos ver o próximo elétron. Próximo elemento. Um estudante afirmou que um elemento grupo 17 do segundo período apresenta número atômico 17. Analise essa afirmação e explique se está correta ou incorreta, justificando com base na lógica da tabela periódica. Então, quem está na família aí, grupo 17, segundo período. Grupo 17 está aqui. Segundo período é o F. Que é o flúor. E tem 9. Tá vendo? Número 9 e número 19. Então, o menor é o 9. Então, é verdade? Não. Volto. Não. É verdade. Não está aparecendo. Vai voltar. O elemento Tá bom. é Voltou. o flúor. Tem número atômico igual a 9. Ou seja, ele tem 9 elétrons. Aí vem a 6. Um elemento químico apresenta número atômico igual a 20. Determine o grupo e o período em que ele se encontra na tabela periódica, justificando-se com base
configuração eletrônica é o cálcio. O cálcio tem número atômico igual a 20. E a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lembrando, o que quer dizer 1? É a camada K, 2 é a camada L, 3 é a camada N, 4 é a camada N. Então, eu tenho um núcleo, aí eu tenho camada K, L, M e N. E cada camada dessa tem uma quantidade de elétrons. Na primeira é um elétron, na segunda são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na terceira eu tenho 8 de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na última eu tenho 2. Lembra? Uhum. Depois, o número atômico de um elemento é Z igual a 33. Com base em sua configuração eletrônica, determine o grupo e o período desse elemento na tabela periódica, indicando também o tipo de elemento a que ele pertence, se é metal, não metal ou semimetal. 33. Vamos lá em cima, a gente tem que procurar quem é que tem o número 33. Ó, se você olhar 1, 2, 3, 4, 11, 12, 19, 20, tá vendo aqui? 21, 22, 23, 24, 5, não, eu quero 33. Olha o 33 aqui. É o arsênio. E esse 33, ele tá em que linha? 1, 2, 3, 4. Ele tá na quarta linha e família 5A. Então, se ele tá na quarta linha, ele é o quê? Quarta linha quer dizer que ele tem 4 camadas. E 5A é que ele tem 5 elétrons na última camada, certo? O que quer dizer? Não sei. Ele está na família 5A. Então, quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. E ele está na quarta linha, então ele tem 4 camadas. Então, eu vou botar aqui, ó. Certo. Ele é o arsênio. Ele está na família 5A. 5 elétrons na última camada. E ele está no quarto período. Isso quer dizer que ele tem 4 camadas de elétrons. Então, tem o núcleo dele, aí ele vai ter a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, e na quarta camada ele tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pela regra do octeto, né? Ele tem que ter quantos elétrons? 8. Faltam 3 para ele se equilibrar, né? Mas ele vai fazer ligação iônica. Uhum. Aí vem a questão 4. Aí ele fala assim: a tabela periódica moderna é uma ferramenta fundamental para a química, pois permite prever propriedades física e química dos elementos com base em sua posição. Organizada pelo número atômico crescente. O que é o número atômico? É o número de elétrons, né? Ela está dividida em períodos e grupos, refletindo as configurações eletrônicas dos elementos. Algumas propriedades, como raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade, variam de forma periódica ao longo da tabela, o que permite identificar padrões importantes no comportamento dos elementos. Aí ele mostra número atômico, ou seja, quantos elétrons tem, período, ou seja, em que linha que ele está, e grupo, ou seja, em que coluna ele está. Aí ele fala: com base na tabela, responda às perguntas. Explique como a propriedade do raio atômico varia ao longo do
segundo período e justifique com base nas características atômicas. Então, vamos lá. Se está todo mundo no segundo período, quer dizer que todo mundo tem 2 camadas. Só que a quantidade de elétrons que eles têm vai aumentando. Quanto mais elétrons eu tenho, mais negativo eu estou. Então, mais eu vou juntar a minha negatividade. Ou seja, quanto mais elétrons eu tenho, menor é o meu raio atômico. Mais grudadinho eu fico, entendeu? Uhum. Essa é a ideia. Entendi. Com base na tabela, qual dos elementos do período 2 tem maior energia de ionização? O que é maior energia de ionização? É aquele que tem maior facilidade de puxar elétron. O que tiver... Ó, esse aqui, o lítio, ele está na família 1A. Só tem um elétron. Então, ele vai o quê? Jogar fora. Quem mais vai puxar elétron é o flúor. Por quê? Porque ele tem 7 elétrons na última camada. Então, ele vai fazer... É mais fácil ele catar um do que esse aqui vai catar 6, 5, 4, 3. Esse aqui vai jogar fora 1. Entre os elementos listados, qual é o mais eletronegativo e o menos? O mais eletronegativo é o flúor. E o menos eletronegativo é o lítio. Porque ele está na família 1A. Aí ele fala, considere os seguintes elementos com seus respectivos números atômicos. Com base nas propriedades periódicas, organize esses elementos em ordem crescente de eletronegatividade. Justifique sua resposta com base na posição de cada um na tabela. Então, o que tem menos elétrons aqui é o B. Depois vem o A com 20, depois vem o C com 35. E por último eu coloco o D. Por que o D vem depois? Porque o D não pertence à mesma família. Então por isso que ele vai estar diferente. Tá bom? Aí vem, com base nas propriedades dos átomos, dos elementos químicos, boro, que é a letra B, carbono, que é representado pela letra C, nitrogênio, que é representado pela letra N, e oxigênio, que é representado pela letra O, todos do segundo período da tabela periódica, o que é possível a gente falar? A gente pode falar que o raio atômico aumenta na ordem ONCB. Uhum. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui na tabela. Aqui, ó. ONCB. Quanto mais para a esquerda, mais elétron ele tem. Então, mais grudadinho ele fica. Quanto mais para a direita, é o contrário. O oxigênio está na família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada. Então, só faltam 2. Agora, o boro está na 3A. Ele quer jogar fora 3. Então... Uma maneira de gravar isso, se ficar difícil de entender, é que a família 1, 2 e 3 tem 1, 2 e 3 é mais positivo. Ou você pode dizer que é menos eletronegativo. Porque isso aqui quer dizer que vai jogar fora 1, 2 ou 3 elétrons. Agora, se for da família 5, 6 e 7, ele é menos eletropositivo e mais eletronegativo. Um é o contrário do outro. Quando um cresce, o outro decresce. Então, ele é menos eletropositivo. Ou é a mesma coisa que eu falar que ele é mais eletronegativo. Tá? Aí vem a questão 6. A tabela periódica dos elementos químicos está organizada a partir de padrões de classificação, como, por exemplo, nas linhas horizontais chamadas de período, em que é possível compreender quantas camadas
camadas eletrônicas são preenchidas por um átomo. Alguns elementos químicos também estão organizados conforme a quantidade de elétrons e sua camada de valência. O que é camada de valência? Última camada. O que é correto afirmar? O flúor e o iodo estão no mesmo período porque ambos têm 17 elétrons na camada de valência. B. Carbono e silício. Você tem tabela periódica aí, não? Você? Eu vou botar aqui de novo, ó. Essa aqui não é verdade. Não tem como alguém estar no mesmo período e ter a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Quando eles estão no mesmo período, que é na mesma linha horizontal, quer dizer que eles têm a mesma quantidade de camada, de anéis em volta do núcleo, e não a mesma quantidade de elétrons. Então, A está errado. B. Carbono e silício apresentam 4 elétrons na camada de valência. E é verdade porque eles estão na família 4A. Mas enquanto o silício tem 3 camadas, porque ele está na terceira linha, o carbono tem 2, por isso ele está na segunda linha. Então a verdadeira aqui é a letra B. Tá? Tá bom. Mas como é que a gente vê isso aqui na tabela? Vou voltar aqui. Carbono e silício. Ó, o carbono está aqui, ó, na família 4A. E o silício também. Está na vertical, estão na mesma direção. Só que o carbono está na segunda linha. Então, se ele está na segunda linha, ele tem 2 camadas. E o silício está na terceira linha, então ele tem 3 camadas. Aham mesmo ou aham não? Aham mais ou menos. Mesmo. Tá bom. Não, mesmo. Aí vem. O uso de bicicletas está cada vez mais popular, tanto como a forma de transporte, tanto como esporte. Isso tem feito com que as pessoas pensem cada vez mais em ambientes seguros para esse meio de transporte. As bicicletas originais eram feitas de aço, liga de ferro e carbono. Mas a evolução proporcionou o uso de novas tecnologias e utilização de materiais como alumínio, titânio, fibra de carbono, entre outros. Baseado no texto acima, assinale a alternativa que apresenta os símbolos corretos dos elementos citados. Antes ele também fala de ferro e carbono. Carbono é a letra C. Alumínio, Al. Ferro, Fe. Qual que você acha que é? Qual que eu acho que é? Eu já te dei algumas aí. Só faltou eu falar titânio. Titânio é TI. Qual é a opção que tem esses elementos? Fe, Cal, TI. Peraí. F, C. A C, né? É a C. Peraí. Deixa eu voltar. Ó. Ferro, alumínio, titânio e carbono. Ca é cálcio. Tá, porque eu não tinha visto certo, tá? Tá.
tô tentando procurar a tabela periódica, mas eu não achei não, tá? Depois eu deixo limão. Porque aí fica mais fácil. Eu vou mandar Tá pra bom. você ver o exercício depois acompanhar. Porque senão você vai ter que estar voltando toda hora aqui, porque aí a tabela tá no início e ficar voltando lá em cima. Aí olha só, o gás dióxido de cloro. Eu tinha achado ela, agora perdi de novo. Depois eu vou mandar uma em PDF para vocês. Tá. Di quer dizer 2. Dióxido de cloro. Cloro já está aqui. Então, di quer dizer que eu tenho 2 oxigênios. É ClO2. Vem sendo utilizado no lugar do gás cloro em várias estações de tratamento de água. Para o abastecimento público, pois o dióxido de cloro fornece proteção microbiológica da água por vários fatores. O dióxido de cloro pode ser obtido pela reação do cloreto de sódio, está aqui na forma unitária NaClOx, esse X é porque ele não está falando quanto tem. E o gás cloro, segundo a reação pela equação genérica, ele está dando aqui. Aí, o que acontece? O Na, vamos ver de que família é o Na? O Na é da família 1A. O cloro é da família 7A. E o oxigênio é da família 6A. Então, o Na, ele tem um elétron para jogar fora. O cloro quer pegar um elétron. E o oxigênio quer pegar 2. Então, tem uma batalha injusta aí, né? Eu tenho um sendo jogado fora e 3 querendo ser catado. Então, NaClO2. Aí o que acontece? Isso aqui que ele me deu é o que a gente chama de equação química. Na verdade é meio, tá? É 1/2. Vamos botar 1/2 aqui. Porque o cloro, ele tem, o Cl, que é o cloro, ele tem um elétron para jogar, para receber. E o Cl, o oxigênio tem 2. Aí o que acontece? Ele tem que balancear essa equação. O que é balancear? O que acontece antes, na esquerda, esse aqui é uma setinha. Por exemplo, como é que a água é formada? Eu tenho 2 hidrogênios mais meio de água. Isso aqui forma H2O. Não sei se você já viu isso. Isso é a formação da água. Eu pego 2, esse 2 aqui, quer dizer que eu peguei 2 átomos de hidrogênio e depois peguei metade de uma molécula de oxigênio, que tem 2 átomos. Juntei eles 2 e formei o H2O, que é a água. Então, aqui ele está mostrando a mesma ideia. Pegou cloreto de sódio, pegou gás cloro e criou o dióxido de cloro e o cloreto de sódio, que a gente chama de sal de cozinha. Ele quer que a gente balanceie. O que é balancear? É eu ter uma quantidade que eu tenho antes e depois igual. Então, se eu comecei com 2 oxigênios, no final eu vou ter que ter 2 oxigênios. Se eu comecei com 5 sódios, no final tem que ter 5 sódios. Então, onde está Y, Z e W é a quantidade que eu vou ter que colocar. Então, eu vou ter que ver aqui qual quantidade que eu coloco que está correto. Então, como é que eu boto aqui para cima? Peraí. 2, 7, 11. Deixa eu botar aqui. Aqui é 2. Aqui é 7. E aqui é 11. O que isso quer dizer, 2, 7, 11? Quer dizer que em cada Na
ClO, que é o cloreto, que é o dióxido é o cloreto de sódio, eu vou ter 2 Na, vou ter 2 sódios, 2 cloros e 2 oxigênios. E aqui eu vou ter 7 cloros. Se eu contar quantos cloros eu tenho na esquerda, eu tenho 2 mais 7, 9. Então eu vou ter que ter 9 do outro lado também. Uhum. Aí eu tenho aqui. Na verdade eu tenho mais, porque aqui é Cl2, né? Esse 2 aqui eu tenho que multiplicar pelo 7 que está aqui. Então só aqui eu já tenho 14 cloros. E aqui eu tenho 2 cloros. 2 mais 14 dá 16 cloros. Então antes da setinha, que representa a reação, eu tenho 16 cloros. Então do lado de lá, depois da setinha, eu também tenho que ter 16 cloros. Eu tenho 11 aqui, mais 2 aqui. Certo? Certo. E a mesma coisa com o oxigênio. Ó. Tenho 2 aqui, do outro lado também. Agora, baterias de íon lítio armazenam energia por meio de um processo de intercalação iônica, no qual íons Li+ penetram e se acomodam entre camadas de grafite do anodo da bateria. A quantidade de energia armazenada é diretamente proporcional ao número de íons Li+ intercaladas no anodo, que, entre outros aspectos, é limitado pelo espaço disponível para sua alocação. Uma recente inovação tecnológica em baterias é a substituição do lítio por sódio, formando baterias íon-sódio, íon Na. O mecanismo de funcionamento se baseia no processo de intercalação com a vantagem de que o sódio é mais abundante do que o lítio no planeta. Considerando a única diferença entre baterias de mesma massa e o volume seja o íon utilizado Na+, ou Li+, e que a densidade da energia é a quantidade de energia armazenada na bateria por unidade de massa e volume, é correto afirmar que a densidade de energia de uma bateria íon Na+ é D. Aí ele dá a distribuição eletrônica. Então, por exemplo, o lítio está na família 1A, por isso que aqui é o número 1, e esse 2 aqui quer dizer que ele tem 2 elétrons. Então, ele tem 2 elétrons na última camada e só tem uma camada. O Na, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quer dizer que ele tem 3 camadas e que na última camada ele tem um elétron. Um elétron. É. Uhum. Então aqui, correto é a letra B. Menor do que uma bateria íon Li, pois Na+ tem mais massa e maior raio atômico do que o Li. A massa dele é 23 e a do Li é 7. Então a massa é maior. Uhum.